e som. Uma boa noite a todos vocês. Chamamos assim bem-vindo todos os membros da nossa congregação e os visitantes que nos visitam. Quem é visitante, levanta a mão para a gente. Sejam bem-vindos. Também saudamos aos que participam conosco através da internet e os que se unem a nós também, os visitantes pela internet. Saúdo a todos nas palavras bíblicas do próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Passamos rapidamente aos avisos. Culto todos os sábados às 18 horas e domingo às 9 horas. O culto de sábado sempre transmitido pelo Facebook.
Terça-feira, dia 23, estudo bíblico São Cristóvão 3. Quarta-feira, dia 24, às 19h30, estudo bíblico do livro do PEN, transmissão pelo Facebook. Quinta-feira, dia 25, culto em Cruzeiro do Sul. Sexta-feira, dia 26, culto em Olarias. E sábado, estudo bíblico às 18h30, estudo bíblico Videira. Sábados, às 13h30 até às 15h30, instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano, com Juventude Mirim. Após o culto, a Assembleia da Congregação. E domingo, dia 28, culto em Moinho da Água e estudo bíblico Montanha. Queremos iniciar o nosso culto cantando o primeiro hino, A Deus cantai louvores. Queremos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, que aceita o pecador por amor de Jesus Cristo, em nome do Filho, que foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que sejamos aceitos por Deus, em nome do Espírito Santo, que nos uniu a Cristo pela fé, trazendo até nós todos os benefícios conquistados com sua obra. Amém. Estimada congregação, quem pode conhecer a mente de Deus? Pergunta o profeta Isaías. Quem é capaz de lhe dar conselhos ou de lhe ensinar alguma coisa? Só Deus tem o conhecimento perfeito e deu originalmente ao homem o conhecimento de seu amor, de sua vontade, mas o pecado abalou de tal forma que esse conhecimento que, embora conhecendo a Deus, os homens não lhe dão a honra que merece
e não são agradecidos. Romanos 1, 21. Nem ao menos desejam se alimentar com a palavra de Deus, pelo que diz o Senhor. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o seu dono põe o alimento, mas o meu povo não tem conhecimento, não sabe nada, abandona ao Deus eterno e continua a pecar. Isaías 8, 7. No entanto, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, firmados em Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens, tendo assim conhecimento de nossa pecaminosidade e da misericórdia de Deus em Cristo, confessemos a Deus os nossos pecados e supliquemos seu perdão, como segue responsivamente. Deus eterno, Tu nos criaste e ainda hoje nos preserva e sustenta a vida. Defende-nos de todo o perigo e de todo o mal. Perdoa-nos, Senhor, porque nem sempre reconhecemos Tuas dádivas maravilhosas em nossa vida. Senhor Jesus, vieste ao nosso encontro de forma humana, assumiste nossos pecados e culpas, sofreste a morte na cruz em nosso lugar e ressuscitaste no terceiro dia, garantindo-nos perdão e vida eterna. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque muitas vezes vivemos indiferentes ao que fizeste por nós, sem entusiasmo e sem alegria pela salvação. Santo Espírito, através da palavra e da Santa Ceia, quer nos dar o perdão de Cristo, fortalecer a nossa fé, animar e encorajar para a vida. Perdoa-nos, ó Deus, Espírito Santo, quando negligenciamos o estudo, a leitura e a pregação da palavra, e quando fazemos pouco caso do convite para participar da Santa Ceia. Ó Deus triuno, Tu conheces o nosso coração. Sabes que reconhecemos nossos pecados e queremos, com o auxílio do Espírito Santo, corrigir e melhorar a nossa vida. Dá-nos o perdão, a paz e a alegria pela salvação. Amém. O Senhor Jesus, no dia da sua ressurreição, saudou os discípulos com as palavras: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com sua morte e ressurreição, Jesus nos garantiu paz com Deus. Podemos viver em paz. Nossos pecados diários já não nos condenam mais. Jesus os pagou. No entanto, Jesus também nos encarregou de sermos mensageiros da paz, anunciando o amor de Deus e a todos os e perdoando diariamente aos nossos irmãos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Que assim seja com cada um de nós. Amém. O introito de hoje é o Salmo de número capítulo 23, que queremos ler em conjunto. Salmo 23, em conjunto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar.
Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer por teres enviado teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu e morreu em nosso lugar, o bom pastor que nos trouxe como ovelhas perdidas e perdoadas de volta para ti. Te pedimos que enches nossos corações com teu Santo Espírito, para sermos mais agradecidos e no dia a dia de nossas vidas saibamos ser pequenos pastores na nossa família e na sociedade, para que o teu grande amor chegue ao conhecimento de todos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos e agradecemos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras. Perfeito. Primeira leitura, encontramos em Atos 4, versículos 1 a 12. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo de Jesus que havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e o puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém,
as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os sacerdotes estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Leitura de 1 João 3, 16 a 24. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração, essa pessoa como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é o maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Jesus, divino pastor,
O Santo Evangelho para o dia de hoje, nós encontramos em João, capítulo 10, do versículo 11 até o 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, e ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas tomarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar, queremos cantar o próximo hino, Bendito Jesus. Podem se assentar. Aliás, eu pulei, né? Queremos confessar a nossa fé. Peço a todos que levantem de pé, né? Conforme o Catecismo Menor, as perguntas do segundo do artigo, Credo Apostólico, responsivamente. O que ensina a Escritura a respeito da ressurreição de Cristo? Terceiro dia, Cristo saiu da sepultura, com o corpo transfigurado e glorioso, e mostrou-se vivo aos seus discípulos. Por que a ressurreição de Jesus é tão consoladora para nós? A ressurreição de Jesus é a prova que Ele é o Filho de Deus, e tudo o que Ele ensinou é verdade, como está escrito. Quanto à sua santidade divina, foi a sua ressurreição que provou, com grande poder, que Ele é o Filho de Deus. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz para nos unir novamente a Ele, como está escrito. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que sejamos aceitos por Deus. Por que a ressurreição de Cristo é tão confortadora para nós? A ressurreição de Jesus é a prova de que todos aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão para a vida eterna, como Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Por isso, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá para a morte é o seu poder de ferir, é o pecado. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Cantamos o próximo hino.
aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois em o céu terei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo não deixarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo não deixarei. Este é o momento da escolinha, então. Todas as crianças que vêm à frente, fazem a sua oferta, recebem a bênção e vão para a escolinha. Muito bem. Então juntam as mãos, fecham os olhos, baixam a cabeça e recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem ir com a professora agora e o Bruno para a escolinha. Nos coloquemos de pé, por favor. Que o Espírito Santo possa agir na mente e nos corações de cada um de nós, nos fortalecendo em Jesus, o bom pastor. Em nome desse Jesus, amém. Podem se assentar. Neste final de semana, no Seminário Concórdia, acontece uma conferência de resposta a desastres. E o pastor, como pastor conselheiro, acompanhado de uma grande comitiva de todo o Vale Taquari, se faz presente. Então, por esse motivo, hoje o culto está sendo dirigido por outras lideranças. O meu pastor é o bom pastor. Certa vez, um jovem de 24 anos, ele estava viajando com o seu pai num trem, olhando pela janela. Repentinamente ele gritou: "Pai, as árvores estão voltando." 24 anos ele tinha. O pai sorriu. E um casal que estava no mesmo trem, sentado perto deles, olhou com piedade para o comportamento daquele jovem. Poucos momentos depois, o jovem gritou novamente: "Pai, as nuvens estão correndo atrás da gente."
O casal, que observava a cena, pensando que o jovem tinha alguma deficiência intelectual, não se conteve e disse ao pai: por que você não leva o rapaz a um bom médico? Ao que o pai então respondeu: fiz exatamente isto. Estou voltando do hospital agora. Meu filho, que era cego de nascença, ganhou esses olhos num transplante. É a sua primeira viagem. Uma jovem que observava toda aquela cena ficou impactada e orou em silêncio, dizendo: papai, eu quero enxergar como esse rapaz e voltar a admirar a tua criação, a riqueza que existe na simplicidade e o valor do próximo. Eu quero voltar a ver a tua grandeza, o teu cuidado e o teu amor. Eu quero voltar a enxergar tudo aquilo para que me tornei cego ao longo da vida. Eu quero, como este jovem, voltar ao meu olhar de criança, quando eu também tinha a sensação de que as árvores andavam para trás em uma viagem de carro, e a sensação de ser seguido pelas nuvens. Existe uma frase que diz assim: a vida está nos olhares de quem sabe ver. Eu quero ver assim, em todos os momentos da minha vida, a manifestação da presença do meu bom pastor. Hoje, especialmente, poder ver o que ele tem a ensinar justamente no Salmo 23. Que possamos orar como aquela jovem que observava o rapaz vendo as coisas pela primeira vez. O Salmo 23, ele é um dos textos bíblicos mais conhecidos. Ele é lido muitas vezes em visitas a doentes nos hospitais e até em funerais. É muitas vezes pregado e põe muitas vezes nisso. Concordam ou não? Pois é. E ele é pregado, então, onde? Nas nossas igrejas. E ele também é lido individualmente nos nossos lares, nos momentos de tristeza, angústia, medo, incerteza, ansiedade. Nele, temos a imagem de Deus como o pastor que conduz o seu rebanho. Se me permitem, eu vou ler de novo o Salmo 23 e procurar falar um pouquinho sobre alguns versículos deste salmo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Tomando então alguns dos versículos, pastor é aquele que apacenta um rebanho de ovelhas, que as conduz a comer e a beber, que cuida delas. Mas algo a se destacar logo de início é o pronome usado por Davi: meu pastor. Trata-se de um Deus pessoal, que cuida de forma personalizada, segundo a singularidade de cada pessoa. É o meu pastor. Primeiro ponto:
providência para a vida, nada me faltará. Davi descreve o trabalho do pastor como supridor das necessidades das ovelhas. Ele as leva a lugares de pastos verdejantes e águas tranquilas. A paisagem descrita pelo salmista transmite paz e descanso. Um lugar que é facilmente desenhado pela nossa imaginação. Nessa descrição, temos as pastagens que serviam de alimento, algo essencial para o bem-estar das ovelhas, assim como a água, que é indispensável para a vida. Nos pastos verdejantes, com águas de descanso, as ovelhas ficam tranquilas. Elas desfrutam do banquete que está diante delas e de todo o ambiente que as cerca. É uma maravilha. Segundo ponto, renovar. Versículo 3a. Renova as minhas forças. O salmista pede ao Senhor que o renove. Por vezes, as ovelhas, por excesso de peso, por causa da lã ou por descoordenação, podiam cair e ficar sem condições de se levantarem novamente. Se a ovelha permanece caída, apenas poderia se alimentar se tivesse pasto por perto. E apenas por uns dias, mais tarde, acabaria por morrer. Era necessária a intervenção do pastor para colocar novamente em pé. Ao falar sobre pessoas feridas que necessitam de refrigério e renovação, certamente chegam nomes à cabeça de cada um de nós. Pessoas da nossa relação cujas almas estão feridas. Pessoas que estão caídas, desanimadas, com vontade de desistir, amarguradas. A nossa tendência, na maioria, é fugir de lidar com essas pessoas devido às exigências dessas situações de se mexer em aspectos complicados. Ou, por vezes, influenciados por outros, ou por preconceitos, acabamos por machucar ainda mais esses feridos. No entanto, cada um de nós é chamado a arregaçar as mangas, no dito popular, para nós ser luz e sal e lutar para que essas pessoas possam ser restauradas. Se algum nome lhe veio à cabeça, pergunto: o que fez? Ou o que pensa fazer para trabalhar na restauração dessa pessoa? Terceiro ponto: guiar corretamente. Versículo 3 ainda. Guia por caminhos certos. O trabalho do pastor para com as suas ovelhas também é de guiá-las no caminho. As ovelhas são animais dotados de pouca inteligência e de visão. Se tiverem de caminhar sozinhas, vão cada uma para um lado e perdem-se, trilhando o seu caminho, desviando-se do bom caminho. Era tarefa do pastor manter o rebanho unido e fazê-lo andar no caminho correto. Caminho que ele sabia ser o que leva as ovelhas ao destino pretendido e seguro. Quarto ponto: segurança. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. O vale da sombra da morte podia ser reconhecido como um caminho estreito e perigoso que passava pelas encostas da montanha, onde havia perigo e risco de morte iminente. Era a responsabilidade do pastor proteger as ovelhas destes momentos de perigo. O pastor andava com uma vara e um cajado, exatamente para proteger o rebanho. Com a vara, o pastor defendia as ovelhas dos predadores, examinava as feridas que a ovelha eventualmente pudesse ter, ou disciplinava
aquela que tivesse algum comportamento rebelde. O cajado servia para indicar a direção, puxar a ovelha para perto de si quando estivesse se desviando, ou para trazer de volta uma ovelha caída num buraco ou um abismo. Em Israel, bem como em outros lugares, existiam muitas ervas venenosas, ou com espinhos que poderiam ferir as ovelhas. O pastor tinha então de ir na frente e remover essas ervas e assim preparar a refeição das ovelhas. Esse era o banquete preparado para as ovelhas. Além disso, acontecia também que as narinas das ovelhas eram facilmente feridas e podiam ser infectadas. Então, o pastor desinfetava as narinas com óleo. Aliás, outra função do óleo era afastar as moscas e os insetos das narinas das ovelhas. Estas eram as tarefas que visavam proteger o rebanho de vários perigos e ameaças. Algo interessante é que o versículo 4, ele pressupõe que as ovelhas poderão passar pelo vale da sombra e da morte. A vida cristã nunca é apresentada nas Escrituras como um caminho isento de momentos escuros, dolorosos ou perigosos. É também para estes momentos escuros da alma, de risco para as ovelhas do bom pastor, que como membros da igreja, somos chamados por Deus para usarmos a vara e o cajado, usando a palavra, a oração e tudo que estiver ao nosso alcance para proteger os irmãos na fé de influências doutrinárias estranhas que possam chegar aos seus ouvidos por intermédio da internet, livros, amizades e outras formas. Quinto ponto. Bondade, misericórdia e vida eterna. Versículo 6. Meu bom pastor. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ao ser cuidado pelo grande pastor, o salmista reconhece que esse cuidado é manifestação visível e concreta da bondade e da misericórdia do Senhor. Estar sob o cuidado de Deus é receber bondade e misericórdia. É também a certeza de habitar na casa do Senhor para todo o sempre, graças ao seu amor revelado em Cristo Jesus. Consequência também de quem é cuidado por Deus é que estará constantemente na sua presença, beneficiado das suas bênçãos. Deus nos colocou no centro do seu amor e do seu propósito, a nossa salvação. E para isso, Ele não deixou que faltasse coisa alguma. Tanto que deu seu único filho para que morresse por nós. Este é Jesus, o bom pastor. Amém. Nos coloquemos de pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem se assentar. Durante as ofertas, cantaremos então o próximo hino. Oh, Jesus.
Na oração de hoje, queremos incluir os aniversariantes da semana. Algum aniversariante dessa semana? Então, queremos seguir conforme segue a oração. Gracioso e eterno Deus, adoramos-te e rendemos-te graça porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Adoramos-te porque nos criaste, porque através de Jesus nos salvaste e pelo teu Espírito Santo nos chamaste para fazermos parte do teu povo, tua igreja. Aceita nosso louvor e adoração, triuno e eterno Deus. Senhor Jesus, a tua ressurreição e a tua vitória sobre o pecado e a morte e Satanás enche nossas vidas de alegria e gozo. Senhor, ensina-nos a sermos alegres, porque tu vives e és o vencedor. Amado Salvador, também nos lembramos das tuas maravilhosas promessas de vida eterna. Conforme lemos no Evangelho de João, capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Senhor, ajuda-nos a vivermos na esperança da vida eterna e a seguirmos os teus passos. Ó Deus, Espírito Santo, somos filhos de Deus porque através da palavra e do sacramento do batismo, nos chamaste para dentro da tua família. Senhor, ensina-nos a vivermos como os teus filhos e a esperarmos com fidelidade o cumprimento de todas as tuas promessas. Deus triuno, obrigado por teu amor revelado ao mundo. Obrigado pela tua paciência e misericórdia. Perdoa a nossa falta de fé, nossa indiferença, negligência e má vontade. Abençoa a nossa vida, o nosso trabalho em teu reino. Abençoa o testemunho de nossa fé, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Senhor, de uma forma especial queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, por mais um ano que por tua bênção puderam completar. Te pedimos em todos que ainda vão fazer aniversário durante a semana que vem. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a vitória para sempre. Amém. Para finalizar, queremos orar a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dá a paz. Amém. Podem se assentar. Conforme o Luiz adiantou, o pastor está numa conferência em São Leopoldo, hoje e amanhã. Por isso os cultos desse final de semana são dirigidos por líderes. Mas sempre é bom a gente mesmo, não tendo pastor, a gente poder se reunir e adorar o nosso Deus, louvar com Ele. Alguns imprevistos, algumas falhas, a gente não tem muita experiência, mas isso faz parte. Que tenham todos um abençoado fim de semana, sempre seguindo como o bom pastor. Que possamos todos, como Davi, dizer: o Senhor é o meu pastor.
Despedimos a todos na saída.